é inspirada, inerrante e infalível. Textuário que também já foi, que já foi lido, e fala que está lá em Hebreus 4:12, e diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nosso textuário, a verdade prática também já nos foi falada, que a palavra de Deus ela é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Nossa leitura bíblica em classe pelo diácono Rafael também já nos foi feita em Hebreus 4, de 11 a 13, e 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Os objetivos da nossa aula hoje, lembrando que essa aula ela é a parte inicial, a parte A. A finalização vai ser no sábado, ou seja, os professores da terça levantam a bola para os de sábado finalizar, e a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Então os objetivos dessa lição é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo e expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Aleluia. E a palavra-chave da nossa lição é que a palavra de Deus, ela transforma, O ato de transformar é o quê? É mudar o formato original, mudar a forma daquilo que foi enquadrado, que foi moldado. É o que a Bíblia faz, o que a palavra faz com as pessoas. Ela transforma, ela tira a pessoa do seu estado original, o estado pecaminoso, o estado errante, o estado de afastado do reino de Deus, e coloca ele como filho, sai do status de criatura e se torna filho de Deus. É o que a palavra de Deus faz, ela transforma e continua transformando, porque esse processo ele não é só uma vez, ele não é estático, ele é dia após dia, amém? Esse processo de transformação só vai ser concluído quando o papai falar: vem meu filho, está na hora, vem, vou colher a flor do meu jardim, ou quando ele vier para toda a igreja. Mas enquanto isso não acontecer, essa volta, se não for no particular ou no geral, estamos em um processo de transformação diária, amém? Agora nós vamos ver a introdução. Eu queria que a igreja lesse junto comigo, vamos fazer essa leitura juntos, amém? No 3. 1, 2, 3. Aleluia, olha que coisa poderosa que é a palavra de Deus. Então a Bíblia já vem explicando que a Bíblia ela é de origem divina. Nós viemos falando no decorrer desse ano, que o tema é a palavra de Deus, de que a Bíblia ela não é algo que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus se revelando à sua igreja, à humanidade no geral. Então, ou seja, a Bíblia ela é que alguém, se um dia alguém, de onde que veio a Bíblia? A Bíblia é a origem divina. Deus usou homens e os inspirou para escrever, mas é dele, é ele falando, é o Deus Todo-Poderoso falando conosco, é o Deus vivo e verdadeiro. Então, ou seja, por isso que essa mensagem ela transforma o nosso entendimento, nos faz compreender. Ou seja, quando nós lemos e entendemos, nós acabamos vivendo o quê? No centro da vontade de Deus, a vontade absoluta do nosso papai. E ela é boa, perfeita e agradável. Nunca vai fugir disso. Nem sempre, às vezes, o bom, perfeito e agradável do Senhor está de acordo com a minha vontade, mas é bom, é perfeito e agradável. Pode não ser conveniente com a minha carne quer outra coisa, mas quando eu entendo que a vontade do Senhor tem que prevalecer, eu entendo que ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, seja o sim ou seja o não. E tem coisas que às vezes nós pedimos para o Senhor e Deus fala: não, meu filho, ainda não é o tempo. Não, isso não é para você, nunca vai ser. Eu tenho outra coisa para você. Nós temos que entender que até o não do Senhor ele é bom, o não do Senhor é perfeito, o não do Senhor é agradável.
Então, quando nós entendemos isso, nós teremos que é a palavra de Deus sendo vivificada no nosso ser. E nós nos colocamos em sujeição à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, o tópico 1. Queria pedir que a amada igreja lesse comigo também, a partir do 3. 1, 2, 3. Aleluia, esse é o coral que vai morar no céu, ó, todo mundo afiadinho, coisa linda, glória a Deus. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né, ela é viva e eficaz por quê? Porque o nosso Deus ele é vivo. Nosso Deus ele é vivo. Então, da mesma forma, Deus ele sempre deixa esse paralelo de bênção e maldição, em ser obediente, a consequência de não ser obediente, de servir dos que não servem, dos que são verdadeiros, dos que são mentirosos, dos que são honestos, dos que não são desonestos. Deus ele sempre coloca esse paralelo para nós entendermos. Se nós formos ver, né, no livro de Provérbios tem muito disso, no Novo Testamento também em Hebreus fala muito sobre isso, sobre a questão quando você faz a vontade de Deus, o que acontece, e quando você não faz, o que acontece. Né? Então, a palavra de Deus ela é viva por quê? Porque ela está sempre se cumprindo. Um exemplo. Eu estou aqui com esse copo, com essa taça d'água, não estou? Vou tomar um pouquinho dela aqui. Não é que eu estou com tosse, não. Mas eu falo para os irmãos assim, olha gente, daqui a 5 minutos eu vou tomar mais um pouquinho. Eu estou dizendo isso, que daqui a 5 minutos eu vou tomar mais um pouquinho. Mas vamos dizer que daqui a 1 minuto o Senhor me leve e eu morra. O que eu prometi eu vou conseguir realizar. Por quê? Porque eu morri. Ficou só a vontade, o desejo, mas não vou cumprir porque eu morri. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela dura para sempre. Por quê? Porque o que Deus falou lá no passado acontece hoje. Porque Ele não morreu. Ele está vivo e reina para todo sempre. Então se Ele falou que vai curar, vai curar. Se Ele falou que vai encher, Ele vai encher. Se Ele falou que não vai faltar, não vai faltar. Se Ele falou que as portas do inferno não prevalecem, não vão prevalecer. Tudo que está contido na palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, vai acontecer e continuará acontecendo, porque o nosso Deus não é morto, Ele é vivo e Ele dia após dia zela pela sua palavra. Aleluia! Então é nisso que nós temos que crer e acreditar e tomar posse, entendendo que tudo aquilo que é liberado sobre a minha vida, através das ministrações, através dos louvores, tudo aquilo são palavras proféticas e que você tem que tomar posse. O que você tomar posse? Você trazer a realidade daquela palavra na tua vida, entendendo, Senhor, eu não estou vivendo isso hoje, mas eu creio pela fé que eu viverei, porque a tua palavra não morre, porque o Senhor não é um Deus morto, e o Senhor não é um Deus desocupado, o Senhor não é um Deus surdo, mudo, cego, tudo vê, está olhando a minha causa e já está julgando ao meu favor. Então é essa plena convicção que eu e você nós temos que ter, não é somente no momento legal, alegre, em todos os momentos, entender que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus está movendo, Deus está fazendo, e esse Deus não erra, não falha, aleluia, e Ele está aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Então, por essa razão, a palavra ela é igualmente eficaz, ou seja, ela tem uma eficácia, ela não é deficiente, ela vai aonde eu estou precisando. A palavra de Deus ela é assim, ela não vai de acordo com aquilo que eu quero, vai de acordo com aquilo que eu estou precisando.
E muitas das vezes a minha humanidade pode achar que eu estou precisando de algo, mas Deus fala, não, filho, o que você está precisando é algo totalmente diferente. E é isso aqui que eu estou te dando. Recebe, louvado seja Deus. Porque ela jamais volta vazia. A palavra de Deus jamais volta vazia. Você pode ter certeza disso. Às vezes nós não vamos nem estar aqui para ver algo que você às vezes liberou, profetizou para a vida de alguém, para algum lugar, para alguma cidade. Mas quando você liberou a palavra de Deus não volta vazia. Ela gera impacto. Ela gera impacto e vai ter um dia que alguém vai chegar para você e falar, olha, muito obrigado. Não sei, aqui pode ser até na glória. Pode ser até na glória, né? Eu creio que muita gente vai chegar para o nosso pastor Abraham Robson, para a nossa pastora Naomi, lá na glória. Que elas não vão nem conhecer aqui na terra. Olha, mas muito obrigado. Um dia eu estava assistindo o culto lá da tua igreja e eu estava perto de cometer uma loucura, mas Deus falou comigo. E eu sei que começou tudo com vocês, em oração. Muito obrigado. Isso vai acontecer. Porque a gente não vai ter dimensão do impacto, da onde às vezes o nosso pé não vai andar em lugares que a palavra de Deus, proferida pela nossa boca, vai chegar, vai alcançar e vai trazer mudança até na geografia de lugares. Essa é a eficácia da palavra do Senhor. É muito mais forte, mais abrangente do que a gente imagina. É algo que você pode ter, que pode mudar até a natureza do lugar. Que é algo mais poderoso que mudar o caráter de uma pessoa, mudar o DNA de uma pessoa. É o que a palavra de Deus faz na minha vida e na sua vida, quando eu me coloco disponível para que ela entre, trate e mude tudo que há de ser mudado. Amém? Tópico 2. Vamos ler comigo, igreja. Partido 3. 1, 2, 3. A palavra. Está vendo o que a palavra de Deus ela é? Não fica nada escondido. Ela mostra tudo, ela expõe. Um dos nomes da palavra de Deus é o quê? Ela é luz. E luz ela faz o quê? Ela coloca clareza em toda situação. Né? Foi até que foi falado no sábado, né, pelo nosso co-pastor Wanderson. Quando coloca a luz, o que acontece? Não fica, você consegue enxergar os detalhes. É o que a palavra de Deus é na nossa vida. Quando ela entra, ela expõe os detalhes da nossa alma. E a gente sabe muito bem o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar como pessoa, aperfeiçoar. Não precisa ninguém dizer, eu e você nós sabemos. Porque a palavra, quando ela entra, ela está aqui falando, ó, martelando na minha cabeça, olha só, está vendo? Está vendo? Muda, muda, muda. Tem gente que a palavra está falando assim, está vendo? Cala-te, cala-te. Tem outros que falam, está vendo? Fala. Fala que tem gente que erra por não falar e outros por falar demais. E cada um, Deus ele vai de forma particular tratando e resolvendo tudo que ele resolveu. Ou seja, ele revela o nosso verdadeiro caráter e ainda expõe os desejos da nossa alma. Ou seja, o desejo da minha alma que vai contra a vontade do Senhor. A palavra de Deus ela tem a saída e mostrando, olha filho, ó, desse jeito não, é desse jeito que eu quero, é dessa forma que eu quero que você vença, é dessa forma que eu quero que você conquiste, porque Deus ele não é um Deus que ele nos chama, fala, vinde como estás e fique como queres, não, ele chama, mas entrou aqui, tem tratamento, entrou aqui tem que ser lapidado, diamante bruto, né? Tem que ser podado, tem que muitas das vezes ser enxertado, quando tem falta de algo, mas Deus ele dá o tratamento necessário para cada um, segundo a necessidade que cada um tem. E isso se dá o quê? Através da palavra. A palavra de Deus nos mostra isso. Toda vez quando nós nos dedicamos
em não somente ler no período aqui do culto, ou porque eu estou em algo. Não, querido, quando você tem esse desejo no coração de aprender e ler e conhecer a palavra de Deus, Deus, Ele se revela para você através da palavra. E essa revelação é algo assim formidável, porque parece que a sua cabeça ela se abre de um jeito e você passa. Comigo acontece direto. Eu falo assim, meu Deus, como que eu passei batido desse versículo aqui e tem um tesouro escondido aqui? Não é, porque para aquele momento ali, aquele versículo se revelou para mim, porque a palavra ela é viva. Em outro momento não, mas foi para aquele momento que eu precisava ter o entendimento daquilo ali, para aquele período. E é assim que a palavra de Deus ela vai, dia após dia, sempre fazendo com que vai nos examinando, vai nos fazendo refletir sobre como nós podemos crescer, melhorar como homens e mulheres de Deus. Porque a nossa vida aqui na terra, nosso ministério, então eu falo aqui para todos que todos nós temos um ministério diante do Senhor, temos um talento ao qual nós vamos um dia prestar conta dele. Esse talento tem que multiplicar, mas ele não multiplica de qualquer maneira, ele não multiplica de forma desordenada, nem de forma errada, é de forma correta, segundo a palavra de Deus. Então, ou seja, eu tenho que procurar o quê? Viver dentro da palavra, para que aquele dom que eu tenho, ele venha crescer e multiplicar. Isso, como é que eu faço isso? Examinando as Escrituras. E quando eu examino as Escrituras, eu erro menos. Quando eu examino as Escrituras, eu falho menos, porque eu evito uma série de problemas e até de constrangimento. Sabia que tem gente que passa constrangimento por não conhecer a palavra? Tem gente que passa constrangimento, porque não conhece e muitas das vezes vai falar algo com alguém que a pessoa tem só uma certa bagagem teórica, mas acaba confrontando e a pessoa não sabe o que fala, não sabe o que diz. Então, a palavra de Deus serve até para isso, não para que a gente venha querer dizer que eu sou melhor do que ele. Não, em nome de Jesus, nada disso. É para que você tenha condições, com todo o amor, até falar e exortar sobre aquilo que a palavra de Deus diz, e ter a autoridade dada por Deus para falar, olha, meu querido, a palavra diz isso. Eu fico com a palavra. E quando a palavra de Deus ela é pronunciada, não tem resistência que fique. Cai, não fica, não subsiste. A palavra de Deus, ela é apta para discernir. Vamos ler comigo, igreja, a partir do 3? 1, 2, 3. Aleluia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é apta para discernir, ou seja, nada fica escondido, ou seja, os pensamentos mais íntimos, aquele que só você, acho que só você sabe, não. Deus também sabe, e a palavra de Deus se revela para você. E a intenção do teu coração, ou seja, às vezes eu posso estar falando algo aqui com o meu pastor, mas eu estou com uma mente capciosa, tentando, contornar ou distorcer algo. A palavra de Deus revela, cuidado, hein? Cuidado com isso. Isso é algo muito, muito sério. Muito sério, porque assim, nos faz o quê? Além de termos um respeito pela palavra de Deus, pelos homens de Deus, nos faz também ter temor. Nós temos que ter temor. E muitas vezes nós vemos pessoas com falta de temor, subindo no altar de qualquer maneira, falando de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira, né? E o que acontece? A Bíblia ela fala, o apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? Carta viva de Cristo. Me lembrei aqui agora. Carta viva de Cristo. A carta ela é o quê? A carta ela tem boca? A carta não tem boca. A carta precisa de alguém
para o quê? Para ler. Ou seja, eu sou carta viva de Cristo. Ou seja, tem alguém que vai ler o que está escrito aqui. Qual é o relatório que está aqui? Será que a letra está bonita? Será que o relatório está legal? E aí? É aquilo que por onde nós passamos. Será que a minha vizinhança sabe que eu dou bom testemunho? Será que lá no meu trabalho, na escola, na minha família? Eu sou carta viva, eu estou passando, eu digo que eu sou de Cristo. Então as pessoas têm que ler o quê? Cristo em mim. Mas será que conseguem ler? Então, ou seja, até nisso a palavra de Deus nos orienta, que nós temos o quê? Que ter uma conduta, ter uma postura, né? Nós temos que ser assim afastados do mal. Pode estar todo mundo falando, faz, não, né? Lembra da mamãe quando falava lá, você não é todo mundo, não faz o que todo mundo, não, querido, faz o que a palavra diz que tem que se fazer. Pode estar, tem coisa que não é para você, tem coisa que não é para o crente fazer, pode estar todo mundo fazendo. Vai o crente meter a mão, vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. E fala, por quê? Porque você é diferente. Você tem a palavra, você é a carta viva de Cristo, você tem Cristo estampado em você. Você não pode viver mais de outra forma, diferente. Deus nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz. Deus não fez o quê? Tirou da condição de criatura e nos colocou como filho. E não é filho de um ser qualquer, é o filho de Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama hoje de príncipe e de princesas. Príncipe e princesa não fica em qualquer lugar, não tem qualquer tipo de linguajar, não anda com qualquer tipo de roupa, não tem qualquer tipo de pensamento, não tem qualquer tipo de postura. Tem uma vida diferenciada sim. Tem que ser diferente sim. É para melhor que os outros? Não, para que os outros vejam que existe Cristo na minha vida. Para ver que existe sim, um antes e um depois. De que a palavra transforma, e essa transformação ela é de dentro para fora, e quando ela acontece de dentro para fora, automaticamente você vive bem com aquilo ali, nada te incomoda, não tem esse negócio de, eu estou desconfortável, não está nada, está tudo bem, porque Jesus está contigo, e Ele transforma, Ele muda para a glória de Deus. Ou seja, a palavra, ela está sempre o quê? Trazendo o confronto entre carne e espírito, esse confronto não muda. Muitas das vezes ele vem de forma declarada, não vem de forma velada, mas o confronto vem. Então, ou seja, cabe a mim o quê? Fazer com que esse confronto gere o quê? Absolvição ou condenação. Isso só vai depender de mim. Mas como eu leio a Bíblia, e a igreja também lê, amém? Eu entendo que eu não tenho mais vontade própria. Eu sou escravo da graça. Aleluia! Eu entendo que as minhas vontades, os meus desejos, as minhas paixões estão sujeitas à vontade do Senhor. Então acabou esse negócio de que eu acho, eu penso, não, que Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É assim que é para ser? Eu entendo, eu me submeto, que eu sei que é boa, perfeita e agradável. E acabou. E vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. É dessa forma que Deus vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida de triunfo, de vitórias. Amém? Então o sinopse do tópico 1 é que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano, ou seja, para discernir o interior meu e seu. Ou seja, ela é aprovada, apta porque quando alguém recebe uma aptidão, ou seja, ele está aprovado para tal coisa, ou seja, a palavra de Deus ela está aprovada para discernir tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu tenho que melhorar, crescer, aperfeiçoar para a glória de Deus. Amém? Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Agora ficou bom. Vamos ler comigo, igreja, a partir do 3? 1, 2, 3. Aleluia.
Essas são as armas da nossa milícia. Então Paulo ele deixa isso bem claro, né? Deixa isso bem claro porque a nossa luta ela é de ordem espiritual. Mas o inimigo das nossas almas, ele não vai aparecer aqui para mim, para você, da forma como ele é. Ele vai usar pessoas que a qual ele tem acesso. E eu vou falar para vocês, são pessoas próximas a gente. Ele não vai usar uma pessoa lá do outro lado do mundo, não. Vai usar quem está aqui do meu lado, próximo a mim. Porque ele sabe que muitas das vezes, se eu olhar com um olhar natural, uma palavra de uma pessoa que eu tenho uma estima, a qual convivo, falar vai me ofender, vai me entristecer. E vai gerar tristeza no meu coração. E o diabo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não vive a palavra, mas ele é um profundo conhecedor da palavra. Ele conhece a palavra. E ele sabe muito bem que na palavra de Deus diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força. O oposto de alegria é o quê? Tristeza. Se a alegria é a força, a tristeza leva o quê? A fraqueza. Então ele vai estar sempre gerando situações para que eu venha ficar o quê? Triste, abatido. Isso vai gerar o quê? Fraqueza. E a fraqueza gera o quê? Debilidade. E a debilidade gera o quê? Você ficar enfermo. E a enfermidade leva o quê? A morte. O diabo sabe disso. Então ele vai estar sempre criando situações, dia após dia, para quê? Para que eu venha me entristecer, ou me enraivecer, né? Ou me estressar, ou chorar, para que eu venha ficar o quê? Fraco. Mas a palavra de Deus me ensina o quê? Que eu tenho que me revestir. A luta ela é espiritual. A luta ela é espiritual, ela não é carnal, não é guerrear carnal. Eu lembro muitas vezes lá na minha casa, o meu pai, quando minha mãe foi para a igreja, quando ele chegava em casa, ela queria arrumar uma confusão com ele, porque ele ia para a rua e demorava a voltar. Aí ensinaram para ela assim, não irmã, faz isso não. Quando ele vier do jeito que ele vier, não bate nele não, não brinca com ele não taca nada nele não. Só fala assim, aqui vai entrar só o meu marido, demônio porta para fora. Nós tivemos essa experiência de ver. Meu pai vinha chegando todo cambaleando, já preparado para ter a arruaça. E minha mãe fala, olha, em nome do marido vai entrar, demônio não. E ele, durinho, querendo chegar em casa e falar conosco, que meu pai sempre teve esse bom costume de dar beijo na gente, a gente pedia bênção para ele. Nem o cheiro do álcool tinha na boca dele. O diabo saiu e levou até o bafo. Que maravilha. É desse jeito. Então assim, ou seja, a luta não é contra a carne nem o sangue. Adiantava ela brigar, tá? Não, querido. É guerrear em oração, é clamar. E muitas vezes nós perdemos tempo precioso na nossa vida tentando, degladiar com o irmão. Ai, porque não, querido, vai orar. Aí me ofendeu, você não sabe? Eu sei sim, querido. Jesus sabe tudo. Eu fui afrontado, Jesus também foi afrontado. Me bateu, Jesus também apanhou. Levaram meu filho, Deus também perdeu o filho dele na cruz. Olha, de todos os problemas da humanidade, Deus entende. E Ele sabe. Por isso que Ele vem na figura de homem para que Ele venha mostrar para nós, tudo que vocês passam eu já passei e eu venci. E se eu venci, a minha igreja também vence. Aleluia! A minha igreja vence. Não tem nada que possa ficar diante de vocês. Porque quando eu estou na frente, quando você entrega para mim, que nós temos a maneira, às vezes, muito errada de entregar para o Senhor, em último caso, não. É na primeira situação, coloca diante do Senhor. Entrega para Deus, para que Deus tome o controle. E Deus resolve tudo. Deus resolve tudo. Isso é uma grande verdade. A verdade, a justiça do Evangelho, a fé, a salvação, são armas poderosas em Deus. Poderosas. E quando você lança a palavra, nós vemos isso quando Jesus sofreu a tentação no deserto. Satanás tentou deturpar a palavra, mas Jesus vinha com a verdade. Ele vinha com a palavra deturpada e Jesus vinha com a palavra verdadeira. O que aconteceu? Satanás teve que sair, não teve como ficar. E é assim na nossa vida. Quando nós aplicamos a verdade, entendendo que é verdade, pode estar o governo dizendo o contrário, a nação dizendo o contrário, tudo dizendo o contrário, mas eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra porque ela não muda. Os reinos da terra mudam, levantam, caem, somem, aparecem, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E é na palavra de Deus que nós temos que nos fiar. Cada dia que passa, os tempos que nós estamos vivendo, se nós não ficarmos firmes nessa promessa, é mais difícil ficar na presença do Senhor. Porque a gente está vendo o cerco se fechar.
Nós estamos vendo as coisas acontecerem ao redor e quem não estiver firme, quem não estiver firmado, né, melhor dizendo na palavra, pode sim correr o sério risco de sucumbir. Então, o conselho que eu dou, se firme na palavra. Se firme na palavra, porque a estrutura terrena não tem nada que segure o dia de amanhã. Quem preserva o teu amanhã é a palavra de Deus. E Ele garante que o amanhã pertence a mim. Então, assim, descansa e entrega no Senhor, que o teu amanhã está garantido. Amém? Tópico, parte 2, a destruição das fortalezas. Isso também é forte. Vamos ler comigo, igreja, a partir do 3. 1, 2, 3. Aleluia. É desse jeito mesmo. Querido, como tem gente que está enganada, como tem gente que está achando que está fazendo certo, mas está no engano. Achando que muitas vezes está até agradando a Deus, mas está, na verdade, fazendo a vontade do inimigo. E o papel meu e seu da igreja não é chegar lá e botar o dedo na cara de ninguém, mas é, tendo a oportunidade, não perder e anunciar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Eu não perco a oportunidade. Der um espaço em qualquer lugar, é na rua, em qualquer lugar. Fala, puxou o assunto comigo, 5 minutinhos, já vai Jesus. Já vai Jesus e tem que ser assim. Tem que ser assim porque a gente não pode perder a oportunidade. Eu não sei o que pode acontecer. Já aconteceu uma vez de uma senhora na fila do banco, lá no Brasil, começou a conversar e ela falou para mim, você é crente, né? Eu falei, sou, não tinha falado nada. Mas ela falou, identificou. Você é crente, né? Eu falei, sim, sou. Eu também já fui crente. Eu falei, já, minha filha? Por que você não é mais? Eu me decepcionei na igreja que eu era porque começou a contar os seus queixumes. Se queixou do pastor, dos irmãos e tudo mais, eu fiquei ouvindo. Ela, você não vai falar nada? Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. E Jesus, o que ele fez para você ter abandonado ele? Esse silêncio foi o que aconteceu. Eu falei, a senhora imagina se eu e você e mais uma terceira pessoa aqui somos amigos. Essa terceira pessoa me maltrata. Mas eu, por causa dessa terceira pessoa, paro de falar com você que não me fez nada. Como é que você se sentir ela? Eu ia sentir que você é um ingrato. Eu falei, preciso falar mais alguma coisa, minha senhora? As lágrimas desceram. E ali naquele momento da fila do banco, ela falou, quero voltar para Jesus. E falou que queria voltar para Jesus. E naquele momento eu falei, posso orar? Posso orar. E foi cheio, o Espírito Santo começou a falar a língua de novo, foi renovada. E ninguém entendia nada, a mulher está ficando doida, tá nada. Deixa Deus trabalhar. Estava no engano, eu não sei qual, nunca mais ouvi aquela mulher. Eu não sei que fim levou, mas eu tenho certeza, saiu dali salvo. Não perdi a oportunidade. E às vezes Deus vai colocar pessoas assim na minha vida e na tua vida. E a gente tem que ter esse desprendimento, de não ter vergonha de falar, de não ter vergonha de... Fala assim, querido, lança a palavra. Se aceitou, não é problema da pessoa, mas você fez a sua parte. Entendendo que essa graça maravilhosa que é sobre a sua vida, que Jesus te salvou, curou, libertou, não pode ficar só para você. Tem que ser divulgada para todos os cantos, por onde quer que você ande. Tem que ser dessa forma. Ou seja, o espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Ou seja, ali está dizendo o que ele trabalha. Ou seja, ele tem um compromisso. Que quando eu trabalho, eu tenho um compromisso firmado aonde eu trabalho, né? De passar X horas ali para receber um X ordenado. Ou seja, o império da Terra trabalha. Ou seja, ele tem um compromisso em querer deturpar, em querer fazer com que as coisas de Deus sejam feitas de forma errada, que a mentira se passe pela verdade, mas é o papel da igreja, meu e seu, fazer o quê? O contrário, criar a resistência. E como é que nós criamos essa resistência? Em oração, né? Com as armas espirituais, orando, guerreando, adorando ao Senhor. Eu tinha um tio, né? E agora, ele, graças a Deus, ele mudou. Ele tinha um problema que ele falava assim, eu só entro na igreja na hora da palavra. Eu falei, você está errado. Está errado, como é que é isso? Não, na hora do louvor, não. Eu falei, você está errado, tio. Que negócio você tem que entrar na hora que começa o culto.
A palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita. Não, eu falei, louvor liberta. Não, está errado. Ninguém tinha coragem de falar. Eu falei, está errado. Hoje ele senta, é o primeiro a chegar, o último a sair. Falei, porque aí perguntou para ele, hoje você fica, meu sobrinho falou que eu estava errado, e eu fui para casa com aquela palavra, eu estava errado, e eu entendi que realmente, anos na igreja, há anos, só entrava no culto na hora da palavra, não sei o que ele fazia aí fora, mas só entrava na hora da palavra, que ele falava que é a hora da palavra, não, é a hora do alimento. Falei, rapaz, é o alimento, mas é no contexto geral, não é só, não, tem que ouvir o louvor sim, tem que adorar o Senhor sim, tem que glorificar, está errado. Então, ou seja, Deus, ele às vezes vai criar situações para você chegar para uma pessoa com todo amor, com todo carinho. Ele é meu tio, mais velho do que eu, devo todo o respeito. Vai chegar, tio, está errado. Está errado, a palavra de Deus diz isso. Mas como é que eu vou ter condições de chegar para uma pessoa e exortar, mas exortar com amor? Quando eu conheço a palavra. Sem conhecimento da palavra, a pessoa vai falar o erro que ela quiser e eu vou ter que ficar quieto. Não. Dessa forma, não é dessa forma que Deus quer que a gente seja. Não é que a gente tem que ser brigão, contencioso, negativo. Mas, conforme eu disse, com todo amor, com todo carinho, mas falar a verdade. Uma das coisas que a palavra de Deus me leva a entender, que nem sempre aquilo que é conveniente é o certo a se fazer. Muitas das vezes eu quero ficar bem com todo mundo, eu quero ser o cara legal, eu quero ser o gente fino, gente boa, mas isso compromete a minha vida com Deus. Não pode, nada pode comprometer a sua vida com Deus. Nada mesmo. Nada, eu não posso nunca passar a mão na cabeça, cobertar uma coisa que vai contra a palavra. Feriu a palavra, opa, estou fora. Eu estou do lado da palavra. Pode quem quiser ficar chateado comigo. Não pode. Você já imaginou se o nosso pastor, toda vez que alguém sobe lá no gabinete para ter um particular com ele passasse a mão na cabeça? Não tem como. Eu não quero enganar, não. Quero não, mas quando vai lá, desce bonitinho, né? Deve ser renovado, porque o pastor foi lá e tratou a situação. Ele não passou a mão na cabeça. Não, meu filho, você entrou aqui, vamos resolver. Te amo, é meu filho, gerado no meu joelho, mas está errado nisso. Vamos mudar. Quer ficar aqui? Vamos ter. É dessa forma que tem que ser. E acabou. É desse jeito. Então, dessa mesma forma, e nós vemos isso, que nós temos o reflexo disso que a obra de Deus ela só avança quando há pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Isso é uma tônica, isso é um reflexo. A obra cresce por quê? Porque quem está à frente dela está o quê? Compromissado com a verdade da palavra. Porque Deus ele não coloca o nome dele para qualquer pessoa levar. Não levanta o estandarte do Senhor quem está com as mãos sujas. A palavra de Deus diz que quem entra no santuário do Senhor tem que ter mãos limpas, coração puro e livre de toda vaidade. Isso vale para tudo. Então, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Se o ministério ADF cresce, não para de crescer, é porque na nossa base tem a palavra do Senhor firmada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O subtópico 3, eu queria pedir para a amada igreja ler comigo também, vamos participar comigo. A partir do 3, 1, 2, 3. Aleluia. Ou seja, a Bíblia ela serve para destruição de falsos argumentos. E o que mais tem hoje por aí? Hoje, infelizmente, com o advento da internet, você num clique de um botão, você vê cada coisa e fala, meu Deus. É um negócio que tu fala assim, está passando longe de igreja. Mas diz que é igreja. Mas você vê, eu não estou entendendo. Já teve vídeo que me mandaram fazer, eu vou ver de novo. Eu não. É o que? É piada? Não, é igreja, é culto. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa. Então, ou seja, e quem não entende acha que aquilo é igual. Hoje nós vemos o quê? Uma igreja querendo ser muito parecida com o mundo lá fora.
querendo ser parecida com uma discoteca, com uma boate, com um salão de festa. Ei, querido, aqui é casa de oração. Isso aqui não é palco não, isso aqui é altar do Senhor. E o fogo pega. Esse fogo, ele tanto serve para lapidar, como também serve para consumir. Cuidado. Então a gente tem que entender aonde que nós estamos e o Deus ao qual nós estamos servindo. Tem gente que acha que Deus é igualzinho aquela carinha dos emojis, aquela carinha amarelinha que fica rindo assim, ó. Quem falou que Deus fica sempre assim? O cara diz, A Bíblia fala que a face dele é como de um leão, viu? Os olhos como chama de fogo. E isso ninguém está falando. Então o papel da igreja que vive na palavra é o quê? É aplicar isso aí. Não é só falar que vem para a igreja que você vai ficar rico, vem para a igreja que você vai ter casa própria, carro, casamento. Não, vem para a igreja que tu vai mudar de caráter, vem para a igreja que tu vai parar com esses vícios, vem para a igreja que você vai ser liberto da opressão. Isso que nós temos que falar, que a Bíblia ela vai te depois vai vir como consequência tudo isso. Mas em primeiro lugar você tem que dar lugar para o reino de Deus e a sua justiça. E isso que a igreja que prega a verdade tem que falar. É um compromisso nosso. Não é que tem gente prometendo mundos e fundos, prometendo coisa que não tem nem condições de dar. Né? E aí acaba ficando o quê? Uma igreja aí fora de pessoas decepcionadas, de pessoas frustradas, de pessoas que falam assim, me prometeram isso e isso, eu fiz 10 campanhas de não sei o que, nada aconteceu. Vai acontecer mesmo. Quem falou que campanha falou qualquer coisa? O que vai mudar a tua vida é a presença de Deus. É a comunhão, é a busca, é a oração, é a intercessão, é a leitura da palavra, é a edificação. É isso que vai mudar. Só que isso é um processo que leva tempo. Até as cadeias da mente, os sofismas, né, que são as barreiras mentais caírem, isso não é da noite para o dia. Isso é dia após dia, ou seja, é com persuasão, ou seja, é falando todo dia, é decretando todo dia, até com que a palavra fique no seu coração, ou seja, para que você não venha pecar contra o Senhor, ou seja, até a ponto que ela fique memorizada. Isso é algo que eu tenho que praticar dia após dia, e isso é cansativo. Isso é cansativo, se demora tempo. Tem gente que não quer ter esse tempo, quer criar um atalho. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, ele não é atalho. Tem gente que está querendo criar um evangelho de atalho. Vai para outro lugar, não vai encontrar o Senhor, porque o Senhor fala que ele é o caminho, eu tenho que andar pelo caminho. É o caminho que conduz à salvação. É mediante isso que eu tenho que entender que essas premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade, hoje em dia tem uma série de situações, através da política, das ideologias, das mídias sociais. Hoje você tem uma série de variedade de coisas que, se você deixar, te desvirtua mesmo. Desvirtua, e quando você vê, você fala assim, meu Deus, você perde tempo. Tem essas aplicações de vídeo rápido, que começou com o TikTok, o Quai. Hoje o YouTube também tem, que são os shorts. São vídeos curtos, de no máximo 1 minuto e meio. E ele vai vendo o que você gosta, pela inteligência artificial. Se você gosta de piada, ou se você gosta de ver coisa, por exemplo, de futebol, você curte, ele vai falar, opa, ele gostou de futebol, vou mandar só vídeo de futebol. Nesses 1 minuto e meio, quando vê, você já perdeu 2 horas. E você nem sentiu. 2 horas que você poderia estar edificando a sua alma, e você perdeu. Foi horas perdidas. Então nós temos que ter isso bem vivo na nossa mente, não perder tempo. Nós temos uma vida tão escassa, com uma vida tão corrida, com tanta coisa para fazer. E o tempo que eu tenho livre, se eu não procurar alimentar o meu homem interior com as coisas do Senhor, eu vou cair, eu vou sucumbir. Isso é fato, isso é real. A Bíblia anula os conselhos do mundo. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Aleluia. O que está querendo dizer aqui? Que o inimigo atua na mente das pessoas para criar a rebeldia, para criar orgulho. Então, ou seja, isso aí a gente aprende a detectar quando você vê uma pessoa que é orgulhosa, né? Está todo errado. Não, mas é orgulho, manipulado pelo diabo.
O pastor falou, não faz, meu filho, pelo amor de Deus, não faz. A pessoa virou as costas, vai lá e faz tudo de novo. Rebelde. Está sendo manipulado pelo inimigo. Então, ou seja, nós temos aqui, vaidades. Né? O que é vaidade? Tudo aquilo que é vã. Eu perco tempo com coisas vãs, em vez de gastar o meu tempo com aquilo que edifica. É manipulação do inimigo. Porém, esse sistema do mundo, ele é subjugado, ou seja, ele é derrubado. Ele fica embaixo dos pés dos ensinos de Cristo. Deus, ele joga por terra. Ou seja, quando eu coloco Jesus na frente, todo esse sistema, ele cai. Nada fica. Nada fica. Aquela pessoa que gosta de questionar. O meu pai... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nós temos pastores, nós temos líderes. Teu pastor nunca vai pedir para você cometer um crime. Teu pastor nunca vai pedir para você fazer algo pecaminoso. Mas ele vai te pedir muitas das vezes coisas que você na sua mente você não compreendeu, querido. Deixa para compreender depois. Obedece e faz. Mesmo sem entender, nem passa pela forma de pensar, esse negócio de mais, questionamento, repreende isso. Muitas das vezes, pastor, não entendi, mas eu vou na tua fé, e vai dar tudo certo, e dava tudo certo. Dava tudo certo, porque é a obediência que leva ao triunfo. Agora a rebelião, ela leva à ruína. Quando eu começo a querer pensar, questionar, porque eu acho, porque eu entendo, porque eu vi de tal lugar. Querido, para com isso. Obedeça. Obedeça. O pastor falou, é desse jeito. Amém, pastor, vou lá contigo, estou junto. Nessas horas que a gente vê quem está junto mesmo, de fato, quem está, quando obedece. Ou seja, eu sou ovelha ou se eu sou bode. O bode vai querer dar uma chifrada. Ovelha não, ovelha se submete. E aqui nós temos uma igreja de ovelha, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a sinopse do tópico 2 diz que nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda altivez humana. Ou seja, o que o autor da lição diz o quê? Que toda, não é uma nem duas, é toda situação carnal de altivez, ela é derrubada. Ou seja, como é que eu adquiro essas armas? Lendo a palavra. Ela está lá na palavra de Deus. Está todas elas lá, toda a armadura de Deus. Vai lá em Efésios que você vai ver. Como é que você se veste, Já tem uma armadura pronta para cada um de vocês aqui, na sua medida, não precisa pegar de ninguém. Deus deu uma para cada um. Capacete, espada, escudo, sandália, cinturão, e vamos à luta. E a vitória já é nossa em nome de Jesus. E a conclusão, eu queria que a amada igreja lesse comigo a partir do 3. 1, 2, 3. Aleluia. Queridos, esse adendo ali fui eu que coloquei no final, que é pela palavra de Deus, para que ela seja algo formidável na sua vida. Eu tenho que ter fé, ou seja, eu tenho que acreditar que tudo aquilo que está escrito é real, acontece, é verdadeiro e é para a minha vida. Eu tenho que ter amor, porque toda vez que eu leio aquilo, entendendo que a palavra de Deus é uma forma de Deus demonstrar o amor para a sua humanidade e nos entregar um manual de fé e prática. Então, ou seja, esse amor que eu recebi do Senhor, eu tenho que expressar para o mundo aí fora. Eu tenho que ter respeito pela palavra. A palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro de uma ilustração, não é um livro de memórias, não é um livro de fantasia, não é um livro de crônicas, de filosofia, de metáfora, não, é a palavra de Deus. Eu tenho que ter esse respeito. E, acima de tudo, tem que ter o temor, porque tudo aquilo que aconteceu lá no passado acontece hoje. O Deus que abriu o chão, Ele abre hoje também, viu? O Deus que manda fogo do céu e detona lá com os profetas de Baal é o mesmo de hoje. Ele ainda faz isso, hein? Então eu tenho que ter um temor muito grande por essa palavra que eu digo que carrego no meu peito. Então, ou seja, é dessa forma, quando eu tenho essas 4 coisas bem definidas na minha vida, a fé, amor, respeito e temor,
a palavra de Deus, ela vem e faz morada na minha vida e na sua vida. Eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Sim, queria estar passando aqui o microfone para o nosso pastor, João Paulo Moreira.